Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, seu professor de matemática aqui do Matemática Superior. Hoje nós temos a incrível missão de falar de números complexos para a banca CESP-CEBRASP. É a nossa quarta aula da semana, pautada para revisão para concursos da SEDUC Piauí e SEDUC Sergipe. Algumas pessoas estão me perguntando aqui, professor, se só faz questão da banca CESP-CEBRASP, galera? É porque a gente está na semana de revisão, tá bom? Então, essa semana de revisões são para esses dois concursos e, obviamente, se as bancas são CESP e CEBRASP, nós iremos abordar com essas bancas, tá? Então, a gente tem aí outros concursos aí que estão previstos. Obviamente, a gente vai fazer das outras bancas com base ali nos editais. Tudo bem? Nosso objetivo hoje é resolver questões de números complexos. Se você está chegando agora, é interessante que você tenha assistido a aula de números complexos do curso Matemática Superior, tá? Caso contrário, tente mesmo assim fazer as questões. Tem algumas que são um pouquinho mais complexas, tá? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar e qualquer coisa pausa o vídeo, veja de novo, tá? Que vai agregar muito o seu conhecimento. Essa live de hoje a gente vai abordar dois assuntos. Iremos abordar números complexos e matemática financeira. Primeira parte, complexos, depois eu troco material e a gente entra na parte de financeira. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos começar. Segue a vinheta, que essa aula vai ser incrível. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas. Hoje nós iremos resolver questões da banca CESP-CEBRASP do assunto de números complexos. Bebendo aquele cafezinho, vamos lá, vamos começar, que esse assunto é muito bom. Você que está pegando aqui essa aula, números complexos é um assunto que é interessante que você assista a parte teórica antes de entrar na parte de resolução de questões. E aqui no nosso curso, nós já temos toda a parte teórica de números complexos para você parar, assistir e relembrar esses conceitos. Então, avisos dados, vamos começar aqui com mais uma questão. Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa leitura. Considerando o número complexo z igual a raiz de 3 mais i, em que i representa a unidade imaginária que satisfaz a condição i ao quadrado igual a menos 1, julgue o item subsequente. O número satisfaz a relação z à sexta igual a menos 64. Gente, aqui nós temos algumas formas de fazer. Né? Você pode fazer com a cara e a coragem e calcular z à sexta, que é fazer esse número, que é a raiz de 3 mais i elevado à sexta potência. Esse é o método mais trabalhoso, tá? Você vai ter que fazer produto notável, tal, aquela coisa toda. Não recomendo, tá bom? Ou você pode fazer o quê? Você pode ir e calcular a forma trigonométrica, tudo bem? A forma trigonométrica ela é muito útil quando a gente trabalha com potências muito altas. E a forma que ele colocou ali, raiz de 3 mais i, ela está perfeita para a forma trigonométrica. Tudo bem? Para a gente fazer aqui a nossa forma trigonométrica, vamos começar aqui com a nossa revisão. Forma trigonométrica. A forma trigonométrica de um número complexo é um módulo do complexo cosseno θ mais i seno θ. Onde θ é o argumento e o módulo do número complexo está aí dado. Aqui nós podemos, até para facilitar um pouquinho a nossa vida, olhar esse número complexo e escrever ele no plano de Argand de Gauss. Onde aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário. Eixo imaginário, eixo real. Como o nosso número complexo é raiz de 3 mais i, nós temos que aqui a parte real, ele andou raiz de 3 unidades, que é aproximadamente 1,7, e a parte imaginária ele andou 1.
Esse é o nosso afixo. E aqui é o nosso número complexo. É um vetor que parte da origem, cujo módulo é o tamanho dele. E aqui é o nosso ângulo de inclinação, tá? Vamos lá. Primeiro passo aqui para transformar para a forma trigonométrica é calcular o módulo do vetor. Vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a e b são os valores aqui das suas coordenadas. O nosso módulo é igual a 2. Visto isso, para descobrir o valor desse ângulo, nós podemos recorrer à trigonometria. De que maneira? Nós temos o ângulo θ, essa hipotenusa vale 2, esse cateto vale raiz de 3, desculpa, o cateto aqui de baixo vale raiz de 3, e esse daqui vale 1. Então, ó, o seno do ângulo θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno do ângulo θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. O que nos dá um ângulo de 30 graus. Ou π sobre 6 radianos. Ok. Passamos aqui, então, encontramos aqui o nosso módulo, encontramos o nosso argumento. Ou seja, encontramos o ângulo ali do vetor e encontramos também o tamanho dele. Ok. Por que fazer isso tudo é mais fácil do que levar a potência? Vamos lá. Porque agora eu posso escrever o meu número complexo na sua forma trigonométrica. 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. E você elevar um número complexo à sexta potência é você elevar o seu módulo à sexta e multiplicar o seu ângulo pelo número que você está elevando. Então, isso fica muito mais fácil de calcular. A dificuldade é você passar para a forma trigonométrica. Mas depois que você passa, fica muito tranquilo. E essa questão era para ser resolvida dessa maneira. Porque o ângulo deu redondinho, deu 30 graus. Deu fácil ali da gente encontrar. Ok? Então, visto isso, z elevado a sexta é igual a 2 vezes 4, 8, 16, 32, 64. Vezes cosseno de π mais i seno de π. Bom, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Seno de 180 graus é igual a 0. Então, isso aqui fica 64 vezes menos 1 mais 0. Resultado, menos 64. Aí pergunta o número que satisfaz a relação. Z elevado a sexta. Julgo. Tá certo. Considerando o número complexo, o número satisfaz a relação Z a sexta igual a menos 64. Certinho. É que faltou aí um pouquinho de concordância. Eu pensei que estava faltando. Não. Considerando o número complexo Z, julgo o item. O número satisfaz a relação. Sim, Z a sexta é igual a menos 64. Essa aí, ela é considerada uma questão difícil de números complexos, tá? Porque você tem que passar para a forma trigonométrica, resolver ali os dados e tudo mais. E a forma trigonométrica é o último ponto quando a gente estuda números complexos, porque requer, como vocês viram, um conhecimento de trigonometria, um conhecimento de módulo, um conhecimento das suas particularidades de número complexo, tá? Por isso que, se você não está confiante, dê uma olhadinha nas aulas do curso Matemática Superior, que eu explico cada um desses tópicos, tá? Agora, infelizmente, assim, numa aula de resolução de questões, não dá ali pra gente parar, né,
e fazer toda a teoria, né? Porque são muitas horas de aulas. Vamos aqui para mais uma? Vamos para a leitura do nosso enunciado. Considerando o número complexo z, aí é o mesmo número complexo, tá vendo? Julgue o item. A parte real no número 1 sobre z é igual a raiz de 3 sobre 3. Aqui não é mais forma trigonométrica. Aqui no caso é operações com complexos. No caso a gente vai ter que trabalhar com divisão. Divisão é um assunto que sempre cai em concursos, tá? Caso 1 sobre z, é você escrever 1 sobre raiz de 3 mais i. E aqui, para a gente fazer uma divisão de números complexos, a gente tem que fazer um processo que é parecido com radiciação, que é multiplicar pelo conjugado, que é multiplicar por raiz de 3 menos i. Que é para forçar aparecer o produto notável, o produto da soma pela diferença. Enquanto o meu numerador ele vai ficar raiz de 3 menos i, no caso vezes 1, o meu denominador ele fica raiz de 3 mais i, raiz de 3 menos i. Agora a gente faz aqui a conta. No caso, isso aqui vai dar um produto notável, a parte do denominador, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Lembrando, ó, i ao quadrado é menos 1. Então isso aqui vai ficar 3 menos menos 1. Resultado é raiz de 3 menos i sobre 3 mais 1, 4. Então esse número é igual a raiz de 3 sobre 4 menos 1 quarto de i. Esse seria um número na sua forma, algébrica. Agora vamos lá. A parte real do número 1 sobre z é igual a raiz de 3 sobre 3. E aí, é igual a raiz de 3 sobre 3? A parte real é raiz de 3 sobre 4. Enquanto a parte imaginária é menos 1 quarto. São os coeficientes, tá bom? Aqui, ó, separadinhos para vocês. Então, o gabarito é errado. No caso, a nossa parte real é raiz de 3 sobre 4, não raiz de 3 sobre 3. Muito bom. Então aí fizemos uma questãozinha boa. Divisão sempre cai, tá? Em concurso aí que envolve números complexos, sempre cai em algum processo. É divisão, é potência, é às vezes alguma teoria. É também a ideia de raízes reais e complexas. Então é sempre bom estar de olho ali nessa parte. Vamos aqui para mais uma. Vamos fazer aqui a nossa leitura. O chamado último teorema de Fermat afirma que, dado o número natural, então não existem números inteiros positivos, soluções da equação x elevado a n mais y igual a n igual a z elevado a n. Caso o número natural n maior ou igual a 3. A partir dessa informação, julgo o item. Os números complexos surgiram, tá vendo? Bem diferente aí, né? Da motivação. Números complexos surgiram como solução para equações do segundo grau. Ok? E durante muito tempo acreditou-se que eles fossem inúteis, até que foram utilizados, por exemplo, como ferramentas na engenharia em estudos de circuitos elétricos de correntes alternadas. Bom, galera, isso aí tem muito a ver com a história da matemática, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Sim, tá? As primeiras ideias, eu poderia até estender esse texto aqui, dizendo que o início dos números complexos não foram só para equações do segundo grau, mas foram também para equações do terceiro grau. Porque tem uma formulazinha que ela te dá as soluções de equação do terceiro grau a partir, né, quando você
transforma ela numa determinada forma, certo? E aí você consegue resolver as equações. Só que você, em algumas situações onde você sabia até mesmo quanto que eram as raízes, você tinha ali raiz quadrada de menos 121. E aí você não sabia como proceder ali com a raiz quadrada de menos 121 ou outros valores negativos, mesmo sabendo que tinha ali raízes possíveis no caso. Tá? Então não só foram equações do segundo grau, mas também equações do terceiro. E sim, durante muito tempo não foi se trabalhado, até que você trabalhou ali com a engenharia, os avanços da engenharia, circuitos elétricos, eletricidade, e aí você precisava ter ali um campo de construção para trabalhar com os circuitos. Tanto que você estuda muito números complexos em toroides, solenoides, campo eletromagnético, campo magnético e por aí vai. Ok, vamos continuar, vamos mais uma. É a última aqui do nosso bloco, tá? Fazendo 4 questões por bloco. Considerando que I seja a unidade imaginária, julgue o item a seguir. O número complexo Z tem norma igual a 4 e se encontra no primeiro quadrante do plano complexo. Vamos lá. A parte aqui do primeiro quadrante é bem tranquila, porque para ser do primeiro quadrante, você tem que ter o cosseno ali e o seno dando valores positivos. Tudo bem? Parte real e parte imaginária positivas. Eu primeiro vou transformar essa forma trigonométrica em forma algébrica. Ali na primeira questão, nós fizemos o contrário. A gente transformou a algébrica em trigonométrica. Agora eu vou fazer o oposto. E é muito simples você transformar de trigonométrica para algébrica, porque é só você pegar ali o valor do ângulo, que no caso é π sobre 3, então é 60 graus, e substituir os seus valores de cosseno e seno. Então aqui, ó, cosseno de π sobre 3 é cosseno de 60, que é 1/2. Seno de π sobre 3 é o seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Que significa que o nosso número complexo ele é 2 vezes o cosseno mais 2 vezes I raiz de 3 sobre 2. Muito bom. Faço agora um cancelamento. Nosso número complexo é igual a 1 mais raiz de 3i. Que significa que o nosso A é igual a 1 e o nosso B é igual a raiz de 3, que são a parte real e parte imaginária. Isso eu comparo, tá, gente? Eu faço a comparação com a fórmula básica de um número complexo na forma algébrica, tá? Ele é na forma A mais BI. Ok, ele está no primeiro quadrante? Sim. Por causa de ambos os valores positivos, ele está no primeiro quadrante. Agora, o que é norma? Norma, gente, ó, enquanto essa notação é a notação de módulo, essa daqui é a notação de norma. O módulo de um número complexo, ele é definido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Porque aqui, tanto que, se você olhar aqui a relação, eu coloquei aqui atrás, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ao quadrado, que é como se fosse trabalhando com o teorema de Pitágoras. E se a gente jogar para o outro lado, né, a raiz. Ok. Já a norma é você trabalhar com a mesma relação, só que sem a raiz, tá? Ela é o quadrado do módulo. Então é só você trabalhar com os valores. Então fica, ó, 1 raiz de 3, 1 mais 3, 4. Então a norma deu 4? Sim. A norma deu 4 e se encontra no primeiro quadrante. Certinho.
Bom, gente, é isso. Finalizamos aqui o primeiro bloco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, eu acredito que possa ter sido um bloco um pouco mais tenso, tá? Porque, sendo bem sincero, com os meus anos aí de preparação, quando eu falo de números complexos, eu sempre tenho dois grupos assim de professores. Professores que veem números complexos com uma certa frequência, acham o assunto até um pouquinho mais fácil, e um outro grupo que está um tempo sem trabalhar com complexos, então vê aí um pouquinho mais de dificuldade. De qualquer maneira, eu peço que você não desanime, tá? Números complexos não é uma matéria difícil, só precisa de tempo como qualquer outra, tá? Começa a ficar um pouco complicado na parte de forma trigonométrica. Quando você está na forma algébrica, que é o que mais cai em concurso, tá? Ela é relativamente mais tranquila, tudo bem? Então não desanime, tá? Que você vai conseguir a sua matrícula pública, a sua estabilidade, tá? E no mais, se você quiser mais suporte, mais ajuda, o Matemática Superior está de portas abertas para você. Tudo bem? Vamos aqui para o próximo bloco. Segue a vinheta. Vamos continuar. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa resolução de questões de números complexos para a banca CESP e Sebrasp. Vamos lá? Considere um número complexo. Ah, ele deu aí um número bem legal, né? Divisão aí, em que I é a unidade imaginária, tal que I ao quadrado é igual a menos 1. Caso esse número complexo tenha a parte imaginária igual a zero, então o valor de x é igual a. Vamos tecer aqui alguns comentários para essa questão. Ele está falando da parte imaginária igual a zero. Só que ele colocou esse número complexo na forma de divisão de outros dois. Então, primeiro a gente tem que resolver essa divisão. A gente tem que tirar a parte imaginária do denominador. Como que a gente faz isso? Multiplicando pelo conjugado. Tá? Então, é sempre assim. Como que eu faço a divisão? Multiplico em cima e embaixo pelo conjugado. Forçando a aparecer o produto notável, produto da soma pela diferença. Tudo bem? Visto isso, gente, a gente vai agora fazer esse cálculo. Vai ter aí um x no meio, não se assustem, tá? Depois a gente vai separar em parte real e parte imaginária. E depois ele vai falar que a parte imaginária é igual a zero. Então a equação que a gente tiver ali contendo a parte imaginária, a gente vai zerar ela. Certo? E aí descobrir esse valor de x. Vamos lá então. Então, o nosso número complexo, z, chamar ele de z, é 2 mais 4i, 7 mais x. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo módulo, olha só, pelo conjugado. O conjugado é sempre você trocar o sinal da parte imaginária, tá bom? Então aqui você vai trocar o sinal do x também. Isso aqui vai ficar 2 mais 4i, 7 menos xi, sete mais xi, 7 menos xi. Como essa conta vai ficar um pouquinho grande, eu vou fazer ela aqui embaixo para eu ter um pouquinho mais de espaço, tudo bem? Vamos lá. 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos xi. 4 vezes 7, 4 vezes 7, 28. 4i vezes menos xi vai dar menos 4xi ao quadrado. Esse i ao quadrado nós iremos substituir por menos 1. Já vou colocar aqui que ele vale menos 1. Agora o de baixo vai ser o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como que vai ficar essa brincadeira? Vou separar, vou reescrever 14
menos 2xi mais 28i. Isso aqui vai dar menos 1, então vai trocar o sinal, mais 4x. Vem aqui com a minha régua. Quarenta e nove menos x ao quadrado vezes i ao quadrado. Novamente, lembrando, i ao quadrado vale menos 1. Então, ele vai ficar positivo aqui. Agora, eu vou juntar a parte real e parte que tem i e parte que não tem i no numerador. Vai ficar, então, ó, 14 mais 4x mais 28i menos 2xi. Tá, já organizei. Só troquei eles de posição, tá bom? Aqui vai ficar 49 mais x ao quadrado. Para eu conseguir agora achar a parte imaginária, eu vou usar fator comum em evidência. Eu vou colocar o i em evidência aqui no meu numerador. E por fim, vou separar o meu número complexo em duas frações, ambas com o mesmo denominador. Pronto. Essa daqui, fazer de azul. Essa daqui é a minha parte real. Essa daqui é a minha parte imaginária. Ele falou que a parte imaginária é igual a zero. Então o valor de x é igual a quanto? Se a parte imaginária é igual a zero, aqui embaixo nunca zera, tá? Melhor, zera. Você não pode zerar denominador, né? Então, para zerar, 28 menos 2x tem que ser igual a zero. X igual a 14. Letra C. Quando você vai resolvendo essas questões de números complexos, você vai ganhando um pouco de experiência. E aí a experiência ela vai fazendo o seguinte. Quando você quer zerar algo, meio que pouco importa o denominador, tá? Porque o denominador ele não pode zerar ali em frações, independente se for um número complexo ou um número real. E aí você ficar trabalhando com uma fração, ficar trabalhando com um termo de baixo, meio que não faz muito sentido, tá? Porque você vai zerar a parte de cima, né? Mas você vai vendo ali com a experiência, que depois você vai olhar só para o numerador, na maioria dos casos, tá? Muito bom. Vamos para a próxima. Olha o textão. Vamos aqui então para a nossa leitura. Na disputa de Cardano e Targalha para a resolução da equação polinomial, gente, vou pular um pouquinho o texto, tá? Porque é um texto de uma história muito boa. Eu recomendo que vocês leiam em algum momento. Vamos pular. Tendo o texto anterior como referência inicial, bem como fatos históricos da matemática e da teoria dos complexos, jogo item. A equação z ao quadrado mais 1 igual a zero possui uma única raiz complexa. Galera, quando a gente trabalha com equações, principalmente ali polinômios, tá? Existe um teorema chamado Teorema das Raízes Complexas. O Teorema das Raízes Complexas ele afirma o seguinte: toda vez que você tiver um número complexo como raiz, o seu conjugado também o é. Então, os números complexos, eles vêm como raízes impares. Porque sempre que você tiver um número como raiz, o seu conjugado também vai ser. Então, não existe possibilidade de uma equação possuir uma única raiz complexa. Isso é impossível. Ou ela não possui nenhuma, ou possui duas, ou possui quatro, ou possui seis, ou possui oito, sempre de par em par. Então, se você lembra desse teorema, você já poderia marcar aqui errado.
Mas vamos supor que você não lembre desse teorema e você vai resolver z ao quadrado mais 1. Ok? Você vai resolver z ao quadrado mais 1 igual a zero. Você vai fazer como manda a cartilha. De... Então, a z1, z2. E essas são as raízes. Então, duas raízes complexas. Tudo bem? Então, não tem como ser uma única raiz. Mas, caso você não lembre desse teorema, tem como resolver também. E é bem simples. Vamos para mais uma. Mesmo textão. Vamos então só para a parte que interessa. Vamos para a nossa leitura. Se z é um número complexo escrito na forma trigonométrica, ó, tô aqui embaixo, tá, galera? E seu argumento é igual a π sobre 4, então z ao quadrado é um número real. Vamos lá. Vamos escrever aqui um número complexo na nossa forma trigonométrica. Z é igual módulo de z vezes cosseno θ mais i seno θ. E ele falou aqui o valor do ângulo, não é? Que é o argumento, é π sobre 4. Lembrando que π sobre 4 é 180, 45 graus. Tudo bem? É só dividir 180 por 4. Então, eu não sei qual é o módulo desse número complexo. Mas eu sei que ele é cosseno de π sobre 4 e seno π sobre 4. E ele falou sobre z ao quadrado. Já vimos que para elevar ao quadrado um número complexo na forma trigonométrica é bem simples. Eleva-se o módulo ao quadrado e depois multiplica o ângulo por esse valor. Bom, então a gente vai ter aqui cosseno π sobre 2 e seno π sobre 2. Tá. E aí ele perguntou se ele é um número real. Para ser um número real, a parte imaginária tem que ser igual a zero. Pois bem, π sobre 2, vamos colocar aqui, ó. π sobre 2 é 90 graus. Então, cosseno de 90 ele vale zero. Enquanto o seno de 90 ele vale 1. Tá? Só você lembrar do ciclo trigonométrico. Isso aqui são coordenadas 0 e 1. Cosseno e seno. Então, isso daqui vale 0. Isso daqui vale 1. Então, o que zerou foi a nossa parte real. Não foi a parte imaginária. Ou seja, nós chamamos esse número complexo de imaginário puro.
porque ele só possui parte imaginária. E ele perguntou se ele é um número real. Então, gabarito errado. Ele não é um número real. Para ser um número real, a sua parte imaginária tinha que dar zero. Não foi isso que aconteceu. Tudo bem? Muito bom. Questãozinha boa. Mais uma aqui. O mesmo texto. Bom que economiza aí o nosso português. O módulo do número complexo 2 mais i é maior do que 2. Essa aí é bonitinha. É aquela de fixação. O a vale 2, o b vale 1. Lembrando que o b é o termo que acompanha a parte imaginária. Módulo ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Nós não utilizamos, tá, gente, o i para calcular o módulo. O módulo é só o tamanho do vetor. Raiz de 5 é maior do que 2. Então, o módulo do número 2 mais i é maior do que 2? Sim. Certinho. É isso aí. É 4 mais 1, 5. Raiz de 5 dá 2 ponto alguma coisa. Beleza. Questãozinha rapidinha. Muito bom. E é isso. Ficamos por aqui com o nosso bloco de números complexos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui de números complexos, tá? De complexos é só o nome. Eu vou fazer aqui uma troca do material, tá certo? Eu vou colocar aqui a vinheta, vou trocar o material e aí nós vamos continuar aqui a nossa aula, agora falando sobre matemática financeira. Não saia daí, já voltamos. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Vamos dar sequência à resolução de questões da Banca 7 Sebrasp, mas agora falando da nossa querida matemática financeira. O que vai rolar aqui agora é muitos juros simples e muitos juros compostos. Então, vamos começar aqui as nossas questões, já com uma bonitinha, ó, 2024, CESP Sebasp, Cachoeiro de Itapemirim. Vamos lá. Uma empresa tem uma dívida com uma instituição bancária cujo valor atual é de R$ 5.000 e que ela é reajustada a uma taxa de juros compostos igual a 2,5% ao mês. Então a gente tem aí essa dívida e aí ela vai sendo reajustada mês a mês. Com base nessa situação hipotética, considerando 1,025 elevado a 12 como 1,35, julgue o item. Caso a dívida seja paga no prazo de 1 ano, contando a partir da data atual, com um desconto de 20%, então o valor a ser pago será 8% maior que o valor a ser pago no momento atual. Parece um pouco confuso, mas não é. Qual é a situação que ele está colocando? Qual é a situação? Pagar a dívida após um ano, com desconto de 20%. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, falar com vocês, primeira coisa é saber qual é o valor dessa dívida após um ano, certo? E para isso, eu vou precisar utilizar o fato de que a taxa é 2,5% ao mês, ela vai sendo reajustada taxa de juros compostos, e ele deu ali o valor aproximado elevado à 12ª. Ótimo. Então a gente vai utilizar isso daí, tá? Então vamos colocar aqui, ó, tempo
12 meses. Capital, 5.000. Taxa, 2,5%. Só um minuto. 5% ao mês. Mais o quê? Deixa eu ver aqui, 2,5% ao mês. E a gente quer saber o montante. Tá. Montante é capital, 1 mais I elevado ao tempo. Lembrando, tá? Que aqui a nossa taxa, ela é sempre na forma de fração ou decimal. Aqui eu vou colocar na forma decimal. Ele deu aqui o valor aproximado. É vezes 1,35. Então a gente vai ter que fazer 5.000 vezes esse valor. 5.000 vezes 1,35 aumentar 35%, né? 500, 1.000, 1.500, vai dar 6.750. Beleza. E aí, agora você calcula o desconto. Calcula um desconto de 20% sobre esse valor. Então você vai fazer 6.750 vezes 0,8. Que é desconto de 20%. Isso aqui vai dar R$ 5.400. Então esse vai ser o valor que ele vai pagar considerando a situação. A casa dívida seja paga no prazo de 1 ano, contando a partir da data atual, com desconto de 20%. Então ele tem essa dívida, ela vai para 6.000 e pouco, 6.750, e aí ele paga aqui com um desconto de 20%. Então ele vai pagar R$ 5.400. Ok. E ele fala que o valor a ser pago é 8% maior que o valor a ser pago no momento atual. Então, a gente tem que saber se que essa diferença, a diferença de R$ 400, será que R$ 400 é 8% de 5.000? Porque é 8% maior do que o valor a ser pago no momento atual? Vamos calcular 8% de 5.000. 400 certinho. Ou seja, 8% maior. Deu certinho. Alternativa, certo. Então veja aqui que a gente fez uma série de cálculos, né? Ele deu aí uma situação bem maneira de aplicando juros e depois você recebendo um desconto, né? E aí volta ali para o valor de 5.400 e aí você verifica ali, tá, mas aí com base na dívida, então, com base na dívida atual, você teve aí um aumento de 8%. Então seria mais ou menos isso que você estaria pagando a mais. Muito bom. Vamos aqui para a próxima. Mesmo texto, tá vendo? Só mudou ali agora o comando. Então, mesma situação de dívida. Caso a empresa pague a dívida 2 anos após o momento atual, a taxa de juros simples, equivalente à taxa de juros composto mensal, cobrada pela instituição bancária, será inferior a 80%. Tá bom. Então ele quer saber se essa taxa ela é superior ou inferior a 80%, comparando com a de juros simples. Aqui, olha só, ele quer saber daqui a 2 anos. Não necessariamente você precisa comparar com os valores, tá? Aqui eu vou escrever a relação, essa mesma relação aqui que a gente chegou, do capital mais I elevado ao tempo. Eu sempre coloco parênteses primeiro, não sei por quê. Aqui é o capital
1 mais i elevado ao tempo. Aqui, a gente tem um capital de 5.000, mas o que é importante é esse 1.025 elevado a 24. Que o nosso tempo é de 24 meses. Ele colocou ali que são 2 anos. O que vai pegar aqui na questão é isso daqui. Tá? É isso que vai indicar se essa nossa taxa ela vai ser maior ou inferior a 80%. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Ele falou elevado à 12ª, que é 1.35. Eu vou fazer uma jogada aqui, então, que é o seguinte. Vou até colocar de vermelho para indicar que é rascunho, tá? Você pode escrever como 1.025 elevado a 12 vezes 1.025 elevado a 12. Então você pode fracionar, né, separar em 2 partes esse nosso número e aí vai dar 1,35 vezes 1,35. Essa é a parte chata da questão, que você tem que fazer essa continha aqui. Bom, essa conta vai dar 1.8225. Isso aqui representa, vou até escrever aqui, isso aqui é como se fosse 5.000 vezes 1.8225. Muito bem. E aí, o que acontece? Esse 1.8225, ele representa um aumento de 82,25%. E ele falou que é inferior a 80. Então, gabarito errado. Coloquei esse A aqui, mas não precisou desse A não. Tá? Isso aqui, então, representa um aumento de 82,25%. Tá? E aí a gente leva aí a essa conclusão. Tudo bem? Ou seja, não precisava ter montado nada disso. Se você verificar que 24 meses é 12 vezes 12, né? O elevado a 12 elevado a 12, era só fazer 1.35 vezes 1.35. E aí fazer uma comparação entre essas duas partes e verificar isso. Verificar ali, né, quanto que é o aumento, tal a taxa e tudo mais. Estamos aqui, ó, resolvemos uma, duas, vamos aqui para a terceira questão. Vamos lá, vamos para a leitura. Uma fábrica estima que o custo total para a fabricação de cada unidade de um produto será composto de R$ 5,00, referente à mão de obra, e R$ 3,00 de material. Estima também que cada unidade do produto será vendida por R$ 15,00. Nessas condições, se foram produzidas e vendidas 1.000 unidades, quanto que vai ser o lucro obtido? Questãozinha aí bem simples de financeiro, né? Vou pegar aqui o lucro de uma peça. Se a gente obter o lucro aí de uma peça, depois é só multiplicar por 1.000. Então ele tem aqui como custos, né? Tem os R$ 5,00 mais 3, então é 8 de custos. Aí tem o preço de venda. R$ 15. Então esse lucro vai ser 15 menos 8, 7. Como vão ser vendidas 1.000 unidades, o lucro vai ser de R$ 7.000. Questão simples, fácil, bem tranquilo. Nem sempre só de questões complexas vivem os concursos, tá? Eu sempre gosto de trazer alguma questão mais simples, porque às vezes a pessoa fica assim, pô, professor, mas aí por que você trouxe ela, cara? Traz uma mais complexa. Tá, tudo bem. Eu trouxe uma simples. Justamente para mostrar que, cara, nem só. Às vezes você acha que você vai pegar a banca 7, nossa, vai vir só questão difícil. Não, cara, às vezes vem uma questão como essa aí. Prefeitura de Camaçari, concurso de prefeitura. Às vezes vem fácil, às vezes vem médio, às vezes vem difícil. É isso, tá? Se a questão vier muito difícil, você pula. Resolve as fáceis primeiro. Vamos aqui para a última questão do nosso bloco.
Vamos para a leitura. Considerando que uma nota promissória tenha valor nominal igual a R$ 4.200, julgue o item. Caso a nota citada seja paga 4 meses antes do vencimento, então a gente aqui está falando de desconto, né? 4 meses antes do vencimento. Então aqui nós temos um tempo, vou colocar o T aqui de 4 meses. Sendo efetuado sobre a mesma um desconto comercial simples igual a 10% ao mês, então a taxa 10% AM é um desconto simples. Então o valor a ser pago será maior do que R$ 2.800. Certo ou errado? Aqui no caso, esse valor aqui, esse valor nominal, ele é o valor que a gente está iniciando aqui o cálculo, tá? O valor nominal, vou chamar aqui de M. E com isso a gente consegue saber o valor do desconto simples. A relação de desconto simples, ela é a mesma ali do de juros, tá? Que é capital, taxa e tempo. Só muda aqui a ideia, tá bom? Você vai achar o valor do desconto, considerando os R$ 4.200, vezes 10% na sua forma decimal, na forma de fração. Aqui eu vou colocar, aqui eu vou colocar na forma de fração, tá? Só para dar uma variada. Fica 10 sobre 100, vezes 4, porque são 4 meses. Cancela aqui e aqui, cancela aqui e aqui. 2 vezes 4, 8, sobe 2 vezes 4 vezes 4, 16. Vai dar R$ 1.680. Esse é o valor de desconto. Então o valor a ser pago, ele vai ser os 4.200 que você tinha aí da sua dívida, certo? A sua nota promissória, menos o valor que você recebeu aí por desconto. Então vai ser 2.520. Aí, você paga, vai ser maior do que R$ 2.800? Errado. O valor é 2.520, ele é menor que 2.800. Então, desconto simples, você segue a mesma linha de raciocínio de juros, tá? Só que a ideia é que você está fazendo um desconto, então você tem ali sempre uma subtração ali do valor. O valor que você tem da nota, ela é o valor cheio. Que se ela for paga no prazo, ela vai ser ali o valor total. Mas se você tem ali, você for pagando de forma antecipada, você ganha um desconto que é aí, proporcional aí à taxa. Tudo bem? Bom, é isso. Finalizamos aqui a nosso bloco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Olá, meus queridos, tudo bem? Se você chegou até aqui, eu espero que você esteja gostando aí da nossa aula, da nossa live de geometria. Essa semana a gente vai ter uma semana de muitas aulas, tá? Eu mandei até o cronograma para os nossos grupos, para o nosso Instagram e tudo mais. A gente vai ter aula de segunda a sexta. É excepcional, é por causa das nossas revisões de véspera para o concurso do Sergipe. E aqui fica o meu convite para vocês, em toda live a gente faz esse convite. Estude aí com o Matemática Superior. Ele é o melhor curso de matemática para professores. Ele é feito de professor para professor, com base naquilo que você mais precisa para a sua preparação, certo? Então, qual é aí o nosso tripé, aquilo que é baseado ali na nossa aula, no nosso curso? Eu sempre baseio o meu curso nas seguintes ideias. O que eu, como professor, eu gostaria de ter na minha preparação? Eu gostaria de ter um material teórico, onde eu tivesse direto ao ponto, onde tivesse ali as minhas anotações, as informações sobre a aula, questões para eu resolver, e aí questões tanto resolvidas quanto listas para eu poder treinar. Isso eu acho muito importante. Além disso, se eu quero me preparar, eu quero ter questões que tenham a ver com aquilo que eu estou fazendo, então eu não quero pegar questão que seja de analista, de polícia, eu quero pegar questões de concurso de professor de matemática, que é o que a gente faz aqui. Todas as nossas listas são de questões de concurso de professor de matemática. E além disso, as lives exclusivas. Por que as lives exclusivas são muito importantes? Primeiro que você está vendo aqui uma live, que é uma live aberta, só que nós temos as lives também que são exclusivas para membros, são lives fechadas, tá? E aquilo faz com que vocês se aproximem mais da pessoa que está dando aula para vocês. O que eu acho muito bacana é que toda vez que a gente vai conversar, que eu vou conversar ali com os meus professores, eles comentam isso. Cara, você pega um curso
os maiores, você não sabe, você nunca tem contato com aquele professor, você tem contato ali num curso, algo extremamente frio. Aqui no Matemática Superior você não tem isso. Você tem o meu contato para você tirar as suas dúvidas, para você perguntar coisas da plataforma, para você pedir dúvidas ali sobre a sua preparação, para você conversar sobre outras coisas. Geralmente eu respondo no mesmo dia, tá? Às vezes fica um pouquinho mais. O dia fica um pouquinho mais agitado, mas eu sempre respondo os professores. Isso é algo que eu acho muito bacana aqui do Matemática Superior, tá? Porque ele reúne tudo que eu gostaria que tivesse numa preparação. Material, lista de exercícios, possibilidade de tirar as dúvidas comigo e as lives para que a gente conheça ali a nossa comunidade e a gente vê que nós somos professores do Brasil todo. E nós colecionamos aprovações. Nós temos aqui vários depoimentos que são de professores que foram aprovados no concurso do Paraná, concurso de São Paulo, concurso do Acre, concursos dos mais diversos locais do Brasil, tá? Secretarias, estados, Profimate, nós colecionamos aprovações. E aqui no Matemática Superior, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente. Ele é um curso por assinatura. Então você escolhe o tempo de permanência da plataforma. Você pode escolher pelo pacote mensal e adquirir apenas um mês e aí fazendo a renovação e aí renovando. Ou você pode adquirir os pacotes de 6 meses ou um ano, dá um desconto muito bom na sua aquisição. Então, se por exemplo, você está se preparando para esse concurso agora e você está querendo se preparar ali para o Profimate, que vai ser vai ser lá em novembro, então vai ser praticamente um ano inteiro, ao invés de você ficar pagando R$ 59,90, R$ 59,90, que vai dar um total de R$ 718, você pode aí adquirir o pacote de um ano e pagar mais de 40%, quase 50% de desconto na aquisição. Ah, professor, eu quero um concurso que já está com a banca formada, os próximos meses já vai sair. Aí você tem um pacote de 6 meses, que já dá um desconto muito bom também, que é quase 30% ali do valor. E esse aqui é o meu convite para você estudar com Matemática Superior, que é o melhor curso de matemática para professores. Tá? Vamos aqui para o nosso último bloco da nossa aula. Espero que vocês estejam gostando. Tá? Segue a vinheta e vamos lá, que ainda tem mais. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar aqui as nossas questões de matemática financeira. Estava ali no bloco anterior. Vamos resolver mais algumas aqui para a gente finalizar bonito. Vamos lá então para a leitura. Uma pessoa fez 2 empréstimos junto a 2 instituições financeiras diferentes, A e B, iguais a 5.000 e 3.000 respectivamente, para pagamento futuro. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Caso o empréstimo de R$ 5.000 tiver sido pago um ano depois do empréstimo a uma taxa de juros simples a 0,4% ao mês, então o valor a ser pago será inferior a R$ 5.250. Então vamos lá. O empréstimo de 5.000 foi pago um ano depois, taxa de juros simples 0,4% ao mês, então o valor total a ser pago será menor do que isso. Juros simples, não tem muito o que falar. Então, o empréstimo de 5.000, esse é o nosso capital, é a nossa dívida. Um ano depois, 12 meses, a uma taxa de 0,4% ao mês. Com isso, nós conseguimos descobrir os juros, capital, taxa, tempo. Juros vai ser 5.000, 0,4 sobre 100, sempre na forma de fração decimal, vezes o tempo. Cancela aqui e aqui. Juros vai ser 50 vezes 0,4 vezes 12. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 5 vezes 4, 20. 20 vezes 12 vai dar R$ 240. Então, o nosso montante vai ser 5.000 mais 240,
5.240. Inferior a 5.250? Sim. Então tá certinho. Questões de juros simples geralmente são mais tranquilas. Tirando aquela que trabalha com desconto, né? Não, valor à vista. É quando você dá um valor de entrada. Aí essa é um pouquinho mais chata. Mas em geral, juros simples é mais simples. Vamos para a próxima. Vamos aqui. Mais um item. Vamos para a leitura. Mesmo texto do anterior, certo? Uma pessoa fez 2 empréstimos. Vamos agora fazer aqui a leitura do item. Se o empréstimo de R$ 3.000 for pago 1 ano depois do empréstimo, a uma taxa de juros compostos igual, agora juros compostos, e considerando que 1,004 elevado a sexta é igual a 1,024, então o valor a ser pago será superior a 3.200. Bom, agora são juros compostos. Vamos aos dados. O empréstimo de 3.000, esse é o nosso capital. 1 ano depois, o tempo é 12 meses. A uma taxa de 0,4% ao mês. E considerando isso daqui, vai ser o nosso grande aliado. Montante é capital. 1 mais i elevado a tempo. Juros compostos. 3.000. 1 mais 0,4 vai ser 0,004 elevado a 12. Aqui a gente já sabe como fazer, não é? Só dividir em 2 partes. E essa é a única parte chata, galera. É a única parte chata. Você pegar 1,024, multiplicar por 1,024, depois multiplicar isso daqui por 3.000. Nosso montante vai ser 3.145,73 aproximadamente. Então vai ser superior a 3.200? Não, não vai ser. Uma coisa que dá para fazer aqui, tá? É multiplicar, né, o primeiro elemento ali por 3.000, que aí você vai andar com a vírgula. Ou pegar ali e ficar majorando. Mas, de qualquer maneira, você vai ter que fazer alguma continha um pouquinho mais capciosa, né? Infelizmente, os juros compostos têm esse problema, que é trabalhar com números muito decimais, né? Aí a parte financeira acaba que, se você tiver calculadora, fica lindo. Se você não tiver, é chato fazer em concurso. Por isso que eles dão essas aproximações. Vamos para mais uma. Vamos lá. Ao mesmo texto. Vamos ali. Se a pessoa tiver pagado às instituições financeiras A e B 5.400 e 3.400 em uma data futura, então os juros pagos às duas instituições terão sido exatamente iguais. Cara, essa questão aí, ela é uma pegadinha, tá? Porque ela não tem conta. Ela é apenas a conta é muito simples, né? Só fazer uma diferença. A primeira, desculpa. Ah, pronto. Melhorou. A primeira, você vê que foi de 5.000 a 5.400. Então te deu R$ 400 de juros. A outra foi de 3.000 a 3.400. Então deu R$ 400 de juros. Então os juros são exatamente iguais? Sim. A estranheza é porque, poxa, professor, mas eu ia marcar errado, porque partiu de valores diferentes. Os juros foram iguais. A taxa de juros que não é. A taxa para você transformar um capital de 5.000 para 5.000, um capital num montante de 5.400 é diferente da taxa para você transformar 3.000 em 3.400. Tudo bem? Mas os juros foram iguais. Os juros são exatamente iguais. O que mudou foi a taxa.
Os juros são iguais, mas a taxa não. Então, eu vou colocar aqui, ó, observação. Mas a taxa não. Muito bom, perfeito. Vamos aqui para mais um item. Vamos lá, segue a leitura. Vamos resolver aqui mais uma questão. Julgue o item a seguir relacionados à matemática financeira. Situação hipotética. Mensalmente, Jânio aplica 15% do seu salário de R$ 2.000 em um investimento que rende 2% ao mês, capitalizado no regime de juros compostos. Assertiva, no momento da sua terceira aplicação mensal, Jânio terá acumulado R$ 918,12. Essa daqui a gente vai ter que fazer, gente. A gente vai ter que fazer um trabalho com cada depósito que ele fizer, tá? Ele fez, no caso, 3 depósitos. Primeiro, segundo, terceira aplicação, tá? E aí, cada depósito teve o seu cálculo de incidência de juros compostos. Tudo bem? Primeiro, eu tenho que saber que valor é esse que foi depositado. Ele falou que depositou 15% do salário. Então, 15% de 2.000. Isso aqui vai dar R$ 300. Então, isso aqui é o quanto ele aplica mensalmente. Agora, vamos ali às situações. Ó. Primeiro depósito. Segundo depósito. Terceiro depósito. Ó, calculando as aplicações. O primeiro depósito ficou 2 meses. Esse aqui ficou 1 mês. Esse daqui foi no ato. Porque olha só. Vamos supor que ele tenha começado em janeiro, fevereiro e março. 3 meses, tá bom? Ele depositou esse valor aqui, R$ 300. Quando a gente vai para fevereiro, esses 300 foi multiplicado pela taxa. E depois ele depositou mais 300. Quando a gente vai para março, esse primeiro 300, ele foi multiplicado de novo pela taxa. Esse segundo 300 foi multiplicado uma vez pela taxa. E depois ele fez mais um depósito. Ele colocou a taxa que é 2% ao mês. Então, esse primeiro foi 300 vezes 1,02, que é 2%, elevado ao quadrado. Esse daqui é 300 vezes 1,02 elevado a 1. E esse aqui foi o valor de 300 que ele já depositou. Esse daqui, fazendo os cálculos, dá R$ 312,12. Esse aqui dá 306. Esse daqui é o próprio 300, não precisa fazer nada. Então, o total, somando todos os valores, vai dar exatamente R$ 918,12. Ou seja, já não terá acumulado isso? Certinho. Então, quando a gente faz aí as aplicações em juros compostos,
A gente tem que pensar que cada novo depósito que a gente faz é um novo montante com uma Z elevada ao tempo. Então, se ele fez 3 depósitos, você conta o tempo. O primeiro ficou 2 meses, tá? Fevereiro, março. Ele foi depositado em janeiro, fevereiro, março. 2. O segundo depósito ficou 1 mês e o outro foi no ato. Não chegou a contabilizar nada. Muito bom. E é isso. Finalizamos aqui a nossa parte de matemática financeira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Bom, gente, é isso. Muito obrigado aí pela presença de todos, tá? Foi uma aula muito bacana, muito proveitosa. Então, finalizamos aí o nosso 4º dia aí de aulas para o nosso concurso. E amanhã, sexta-feira, a gente vai ter a nossa grande revisão para o concurso da SEDUC Sergipe, tá? Conto muito com a presença de todos vocês, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. No mais, muito obrigado aqui pela presença de todos. Até a próxima. Valeu.